Mas o Novo Horizontino provou por A mais B que não chegou à primeira colocação do Campeonato Paulista na primeira fase à toa. Silvão, Chama. temos aí o Paulista nas semifinais também, Campeonato Paulista, os estaduais já encaminhando aí para os seus acordes finais. E como é que tá no Paulista? Temos novidades? Teve polêmica também, igual no Mineiro, ou tá tudo ali só jogo de comadre? Então, Luciano, as polêmicas eu vou deixar pra falar depois, porque é muita polêmica, inclusive, né? E aí, você... Vamos deixar a polêmica mais pro final aí. Espera, aguarde. Fica aí com a gente até o final desse programa, que tem muita polêmica pra gente falar aqui. Tem muita coisa, você sabe que a gente aqui não tem essa coisa de mimimi com a gente, né? É que a gente fala na lata, o que tiver que falar, a gente fala. Se tiver problema, a gente fala também. Então, você não perde por esperar, fica aí. Vou falar, por enquanto, eu vou falar de futebol, que é a pauta inicial do programa, mas tem muita coisa pra gente poder falar. Mas sobre o Campeonato Paulista, Luciano, tivemos 4 jogos, né? As quartas de finais, né, foram disputadas no Campeonato Paulista em 2 dias, sábado e domingo. No sábado, nós tivemos ali Red Bull Bragantino e São Paulo, né? O São Paulo vencendo fora de casa o Red Bull Bragantino por 2-1. Nesse jogo tivemos polêmica, vamos falar daqui a pouquinho, né? E no outro jogo foi Palmeiras e Capivariano. Palmeiras fez 4-0, né, no Capivariano, jogou, né, era o que tinha o confronto mais tranquilo ali de todos ali, era o Palmeiras, né, que tinha um confronto mais acessível, pegou o time que era mais carne morta ali das quartas e fez 4-0 com estreia do John Arias, né, que chegou como grande estrela, né, o colombiano de 28 anos estava no Wolverhampton da Inglaterra, chegou no Palmeiras, já fez a sua estreia, sofreu um pênalti, né? Foi o terceiro gol convertido ali pelo Andreas Pereira. Então o Palmeiras passou muito bem e vai enfrentar justamente o São Paulo no próximo domingo, né? E no outro confronto, né, que foi domingo, né, esse domingo passado agora, o Novo Horizontino despachou o Santos de Neymar. Neymar em campo, né, errou lá na saída de bola, que originou o primeiro gol do Novo Horizontino. Inclusive, o Novo Horizontino teve a melhor campanha da primeira fase. Então, a gente até discutia aqui, né, Luciano, antes de entrar no ar, o Santos, no ano passado, na temporada passada, lutou para não cair. E o Novo Horizontino lutou para subir da Série B para a Série A. Ou seja, tecnicamente, são times que são equivalentes, são bem nivelados ali. E como o Novo Horizontino se classificou em primeiro lugar geral no Campeonato Paulista, deveria ter, inclusive, um certo favoritismo, né, para poder enfrentar o Santos. Porém, as casas de apostas mesmo, que a gente fala muito sobre aposta aqui, dava o favoritismo para o Santos, né? E nem com o Neymar em campo deu jeito, né? Tinha Neymar, tinha Rony, Barreal, tantos outros jogadores, Gabriel Menino, tantos outros jogadores, não foram suficientes para poder classificar o Santos, né? E na outra partida, Corinthians e Portuguesa, também tivemos polêmica nesse jogo, né? O Corinthians empatou em 1-1 no tempo regulamentar, foi para os pênaltis, e o Hugo Souza foi o grande herói da destaque da partida, defendendo 2 pênaltis, né? Ele chegou a 12 pênaltis defendidos com a camisa do Corinthians, um dos maiores pegadores de pênaltis da história do clube. Então, ajudou mais uma vez aí o Corinthians a se classificar para a semifinal. Então, nas 2 semifinais teremos Novo Horizontino e Corinthians, e na outra teremos Palmeiras e São Paulo. Quem vencer dessas partidas faz a grande final do Paulista. Temos um clássico aí, né, São Paulo e Palmeiras, que vai ser um jogão e a gente vai com certeza comentar desse jogo aqui no Momento Esportivo. E o Novo Horizontino aí, que vai ser uma carne de pescoço pro Corinthians do meu amigo Basílio aí, né? Basilhão que tava esperando boas notícias aí, ou às vezes um filezinho tranquilo ali pra poder passar. Mas o Corinthians também tem histórico de se dar bem nesse tipo de confronto, né? Tipo assim, acho que pro Corinthians seria até melhor pegar o Santos do Neymar, sabe? Porque do jeito que tá, né, tá uma carninha mais morta ali. O Novo Horizontino não. O Novo Horizontino tá com um time muito bem treinado, um time muito bem montado, né? O Anderson Moreira. Então, e vai jogar em casa, né? Lá em Novo Horizonte. Então, ali é um caldeirão, um alçapão ali de Novo Horizonte. Mas o Corinthians tem um bom time, né? Principalmente o time titular ali, com Memphis Depay, Rodrigo Garro, com o Yuri Alberto, que eu acho que ainda não joga porque tá machucado. Mas enfim, técnico Dorival Júnior passando por um bom momento lá no Corinthians. Corinthians com um bom time, principalmente o time titular. Então deve fazer frente aí ao Novo Horizontino. E eu acredito que a final vai ser a mesma final do ano passado. Palmeiras e Corinthians. Eu acho.
Palmeiras e Corinthians é uma ótima final para um campeonato estadual, né? Hoje, acho que é a melhor possível, né? Uhum. É a melhor possível. Ainda tem muita gente, né, torcendo para o Novo Horizontino. E eu tendo a torcer também para o Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino é um time que é o intruso ali dentre os 3 grandes paulistas, né? E vem fazendo uma excelente campanha. Então merece uma boa sorte. Acho que, se não me engano, eu posso depois eu posso resgatar aqui na história, o último que venceu um campeonato paulista, se não me engano, foi o Bragantino, na época do Vanderlei Luxemburgo, lá atrás, década de 90, um time do interior. Nos outros sempre foram times da capital, né? Ou Palmeiras, ou Santos, ou Corinthians, né? Aliás, o Santos não é da capital, mas é dos grandes de São Paulo, que eu digo, né? Os 4 grandes de São Paulo. Então, pode ser, quem sabe aí, o Novo Horizontino pode chegar como azarão e vencer o campeonato também, tem plenas condições. Engraçado que a gente, apesar das nossas fichas apostadas no Mirassol aí pro Campeonato Brasileiro, eu acreditava que o Mirassol faria uma melhor campanha no estadual, né? Acredito que tá guardando ali a cavalaria para os campeonatos mais importantes. Sem dúvida. Você lembra que a gente falou aqui a respeito disso no ano passado, né? No último programa, inclusive, do Momento Esportivo do ano passado, nós comentamos sobre isso. Esse momento agora do Mirassol é aquele momento de ele entender o seu tamanho e disputar aquilo que ele precisa disputar. Por exemplo, ano passado nós discutimos sobre isso e é o que vai acontecer esse ano, na minha humilde opinião. O Mirassol, ele sabe que para disputar a Libertadores, ele vai precisar de logística, ele vai precisar de preparo, vai precisar de muita coisa que talvez hoje o tamanho do clube não propicie para ele disputar em grande nível, performar em grande estilo, em grande nível, né? Então eu acho que pro Mirassol hoje é muito importante visar solidez no Campeonato Brasileiro. Se ele se transformar num time realmente sólido, de primeira divisão, participando de Libertadores no longo do tempo, né, a longo prazo, eu acho que ele tem tudo para se consolidar e realmente fazer boas temporadas na Copa Libertadores, né? Mas esse torneio agora vai ser o de estreia do Mirassol. Então eu acredito que eles não irão apostar as fichas na Libertadores, em que pese tenha prêmio em dólar, né, pode até aumentar o caixa do time. Eu acredito que eles vão priorizar mais o Campeonato Brasileiro. E é por isso que eles fizeram uma campanha mais ou menos no Campeonato Paulista. Foi até bom não terem nem classificado, justamente por isso, porque agora eles vão focar, na minha opinião, no Campeonato Brasileiro, que é o que eles devem focar mesmo. Permanecer na primeira divisão, fazendo boas campanhas, indo para pelo menos Sul-Americana, né? A Libertadores é melhor ainda, mas indo pelo menos para a Sul-Americana, solidificando a sua posição no Campeonato Brasileiro da Série A, né, da elite, e aí sim, mais para frente, com uma estrutura um pouco melhor, com mais bagagem, os jogadores com mais bagagem, a comissão técnica, a diretoria entendendo melhor como funciona o mundo do futebol, fora também de São Paulo, fora do Brasil. Aí sim, no médio e longo prazo, o Mirassol pode ter condições de disputar efetivamente a Libertadores. Então esse ano eu acredito que o Mirassol vai focar mais no Campeonato Brasileiro, né? As suas fichas serão apostadas mais lá. E aí sim, a Libertadores vai ser para disputar um jogo ou outro, vai, né? Claro que vai participar, vai fazer da melhor forma possível, mas sem aquela cobrança, aquela exigência de ser aquele time que vai chegar e vai passar de fase, que vai disputar final, que vai para quarto. Não, eu acho que eles vão tranquilos, vão mais leves e o que der. Boa, Silvão. Nosso amigo Rodrigão apareceu, aí, ó, falei? Mandando boa noite, carimbando a cartela aqui também, meu amigo. E Basilhão participando aí. Joga essa primeira do Basilhão aí na tela, produção, por favor. Ali, ó. Ele agradecendo o Flamengo por ter vendido de graça o Hugo para o Coringão e também lançou também um palpite de placar aí. Joga aí, produção. Vai lá, vai ser 2-1 pro Coringão. Será, o Silvão? Olha, o Corinthians vai jogar fora de casa, né? O Corinthians, ele... Tudo bem, né? Vai pegar o Novo Horizontino, né? E se a gente colocar o mano a mano aqui, qualidade técnica mesmo, o Corinthians vai ganhar praticamente todas as posições, né? Tem jogadores ali vivendo boas fases, né? Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay, você pega o Mateuzinho na lateral direita, então o próprio Hugo Souza, né, tá vivendo uma fase iluminada lá no gol. Então, em qualidade técnica, nos números, né, tá na qualidade dos jogadores, o Corinthians tem mais time que o Novo Horizontino.
Mas o Novo Horizontino provou por A mais B que não chegou à primeira colocação do Campeonato Paulista na primeira fase à toa. Então eu acho que vai vender muito caro essa disputa aí com o Corinthians. Vamos ver. O Corinthians tem mais time, pode passar. Mas eu ainda acredito que o Novo Horizontino vai vender muito caro. Vocês aí que acompanharam, não esqueçam de se inscrever, né? Dar o joinha. Boa, Matheus! Ativar as notificações. O Matheus tocou num ponto muito importante. Se inscreva no canal. Ative as notificações para poder receber toda vez que a gente tiver ao vivo ou algum corte, algo do tipo. Né? É muito importante a sua participação.